Então, observe, sabe por quê? Que lá em Itabuna, o secretário, leia-se, como se fosse o capitão aqui, recebeu ordem do prefeito, porque pelo menos nesse partido lá tem prefeito, pelo menos para mapear o povo tem, recebeu ordem do prefeito, que o senhor ainda não recebeu, para dizer ao Ciretran, ao Gilson, que suspendesse as apreensões, as multas e etc, e etc. O que foi que aconteceu? Pressão política. Sabe quem foi um dos que pressionou lá o prefeito para ganhar votos? O cunhado do prefeito de Ilhéus, Deus Magalhães. E graças a Deus, eu agradeço a independência de Deus. Por quê? Porque resolveu o problema que estava afligindo o povo de Itabuna, como nós temos o dever de resolver o do povo de Ilhéus. Portanto, eu já mostrei a situação. Agora, quando o capitão que é inteligente, se não fosse não seria capitão, era soldado raso. Seria soldado raso. Tem um soldado ali do senhor, mas eu vou pegar a frente do Major para lhe brochar. Então quando ele diz, pessoal, quando ele diz que se alguém que estiver navegando com a ciclomotor se envolver num acidente, vítima seja fatal ou não, dependendo do seu grau de culpabilidade, ou até em agir com dolo, e aí não vou dar uma nisso aqui, tem que ser responsabilizado? Tem, sim, porque até uma bicicleta que atropela alguém, o dono da bicicleta mesmo não sendo outro motor, mas se ele atropela uma pessoa, ele é obrigado a pagar medicamentos, ele pode sofrer reclamação indenizatória por danos morais e materiais. Danos morais e materiais. Então, não adianta vir com um viés que não pode ser adequado ao caso vertido, porque qualquer um que praticar crime, esteja ou não em situação A ou B, vai ter que ser responsabilizado. Observe bem, nós vivemos numa sociedade de risco. O que significa dizer isso? Até você sair aqui na porta e não tomar cuidado, você pode ser atropelado. O nome disso é sociedade de risco. Para quê? E aí eu vou perguntar, por que se permite que vendam armas e as pessoas compram armas para matar terceiro? Por quê? O Estado não admite que se venda arma. Para que arma pior do que um revólver, uma metralhadora, uma pistola? Uma cimentinha está fazendo tão mal assim. Em relação à prática de crime, fica rechaçado meu grande capitão, pessoa que eu prego, não gosto muito, infelizmente aceitou ficar no lugar errado na hora errada. A minha opinião. Agora para ajudar Rangel, o capitão colocou uma coisa aqui, rebateu, o Rangel pediu até para falar, mas eu vou falar porque já está ficando tarde, mas eu tenho certeza que vocês querem esclarecer tudo. Observe bem. Ele falou aqui sobre a maneira como estão apreendendo e como estão liberando, e o senhor disse que caminham para o Detran. Não é verdade. Não é verdade.
Rangel foi que o guincho, e eu ouvi de muitas pessoas, que quem leva é o guincho, quem libera é o guincho. Isso é o guincho. Então, se pegar, irmão, eu só quero dizer uma coisa. Eu só quero dizer uma coisa. Em que pesa o carinho especial que eu tenho pelo capitão? Em que pesa? Em que pesa o carinho que eu tenho? Chaves me disse que já recebeu informações desse tipo de coisa, mas que o capitão justificou, dizendo que não era verdade. Nós recebemos 3 informações aqui agora de 3 pessoas. 3 pessoas que pagaram R$215 sem pegar recibo. Agora a minha pergunta é a seguinte: só responde uma. Pronto, o rapaz já me pagou R$590 para liberar? Foi não. Mas pagou onde? A quem? Na porta de quê? Foi no Senhor presidente, exercício, nós vamos pedir apuração por essa casa, nessa denúncia. Nós vamos pedir, vereador, a apuração. Porque se, e aí eu vou dizer ao senhor James, se ele fala em respeitar normas, ele não pode nem ferir a norma, nem permitir que ele coloque lá de fora. Não pode, não pode. Então, eu acho, então veja bem, se é o guincho que está comprando para liberar e está liberando, o dono do guincho tem que ser preso. Não tem competência para isso. A outra pergunta, que aí o capitão poderá responder. Aí a pergunta vem, capitão. Por quê? Porque a exclusividade de um guincho só. Você responda depois. A exclusividade. Não é exclusividade? Porque a exclusividade de um guincho só. E que coincidentemente fica lá perto da Tran, esse lugar do guincho. Lá no mato lá. Lá no São José, né? Vai falar de São José. Então, eu não vim aqui fazer política. Eu sou candidato porque já fui 9 vezes, você na 10ª. Quem vai 9 vai 10, tá entendendo? E sou quantas vezes quiser, porque eu pago imposto, sou eleitor, cidadão contribuinte, com todos os direitos eleitorais legais. Posso ser então, o que eu posso encerrar dizendo para vocês, que dependendo, vamos voltar, o capitão vai falar que tem direito, nós vamos colocar 3 pontos só aqui. Eu pedi para que todos assinem a lista de presença aí. Já passaram aí? Cadê a lista de presença? Está passando aí. Nós estamos passando uma lista de presença para que vocês respaldem essa sessão, para que vocês respaldem as ações dos vereadores que estão aqui, auxiliando vocês e querendo o bem de vocês. Tá? Então, nós vamos discutir, e aí não vai ser com o capitão Elisa. E ele falou que não podia, que não seria irresponsável, eu concordo com ele, de dizer, eu vou liberar todo dia 5, depois do dia 5, ele está certíssimo, ele não tem competência para fazer nada disso. Não pode, eu sim, eu estou reforçando o seguinte, seria responsabilidade do senhor se ficasse isso. Olha, não tem. É o seguinte, então deixa eu explicar o que nós podemos fazer. O que é que nós podemos fazer? Pessoal, deixa eu citar. Olha, água mole em pedra dura, tanto dá que pedra dura. Vou citar um exemplo.
mostrar que a luta vale a pena, vereador Rolando, meu grande líder, Tem uma denúncia meu grave. grande apoiador. Só um minuto aí. Uma denúncia grave. Peraí, só um minuto. O rapaz ninguém falava, mas denúncia. Só um minuto. Depois. Depois fala. Depois. Para não atrapalhar o negócio assim. Então veja bem. Preste atenção. Aumentar o dinheiro Por favor. Nós trouxemos para essa casa. Nós trouxemos para essa casa um problema parecido, viu, capitão? Para ver quando quer se resolver, se resolve. Um problema parecido. Eu trouxe para essa casa. Todos os proprietários de farmácia estavam nervosos porque estavam para fechar as farmácias. Por quê? Porque a lei determina, em determinada situação, que tenha que existir durante 24 horas, eles falam, mas 8 horas por dia do farmacêutico. Só que tem existem alguns complicadores em regiões como no caso na nossa região sul e no sul da Bahia. Não existem profissionais suficientes para cumprir a demanda. Primeiro ponto. Mas está lá na lei. Presta atenção. Está lá na lei. Então eu estou mostrando a vocês que as coisas, pensam na lei, tem que ver o bom senso e tem que ir para um dos princípios hoje mais acatados por quem tem chamado bom senso, que é o princípio da razoabilidade. Se a coisa é razoável, vamos ponderar, vamos aceitar ponderações. E o que foi que aconteceu no caso dos farmacêuticos? O Ministério Público, Dr. Paulo, vou citar o nome dele. Sabe o que ele fez? Entrou com uma ação civil pública pedindo para cada dono de farmácia pagar só de multa 20 mil reais. Presta atenção. 20 mil reais só a multa, Major. 20 mil nas farmácias que não tinham durante 8 horas o farmacêutico. Eu trouxe o problema para aqui. Os companheiros vereadores, alguns me apoiaram, todos não. Alguns me apoiaram e nós fomos para a briga. E eu fui para a defesa, está lá, quem quiser ver no fórum. Eu fiz a defesa dos donos de farmácia.